Muito boa segunda-feira para vocês. Eu sou o Luís Martins. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do meu podcast Conversas Criativas. E já vamos, sim, em 10 episódios, 10 semanas seguidas a fazer este podcast que eu tenho adorado fazer, todas as semanas. Como vocês, eu acho que já mencionei isto, para mim é todos os domingos, digamos, domingos à noite, e lanço na segunda-feira. E até queria começar por explicar porquê segunda-feira. Uma explicação bastante rápida. É só porque é o início da semana. E como eu gosto de, digamos, começar sempre a semana num tom mais positivo, num tom mais apelativo, digamos assim. Yeah, podemos dizer que sim. Quero lançar à segunda-feira, porque espero também lançar-vos esse sentimento e essa vibe. E vou falar nisso. Neste caso, é por falar em manter essa vibe e a manter essa disposição. Queria falar-vos de como a meditação me ajuda. Eu tenho meditado praticamente todos os dias há cerca de 2 semanas, talvez, ou mais, não tenho bem a noção, mas é por aí, tenho meditado praticamente todos os dias. Eu até costumo fazer tipo meditação guiada, eu escrevo no YouTube. Estão a ver o tipo de meditação que eu quero fazer, e digamos, se for para, sei lá, um exemplo assim à parte, para a ansiedade, ahm, para confiança, para dormir, estão a ver, só para mesmo para acalmar a mente, por aí fora. Há uma data delas que eu pesquisei no YouTube e apareceu-me várias. Eu tenho feito algumas todos os dias, as que eu faço até, as que eu costumo fazer até duram bastante tempo, mas pronto, como é meditação guiada é bem mais fácil de, de o fazer, porque está a acompanhar o vídeo, não é? Por mim mesmo já é mais difícil, por mim mesmo se calhar consigo. Nem, eu consigo sempre, né? Mas se for sozinho, para aí eu faço para aí 10 minutos. E esses vídeos de meditação guiada são para aí 20 ou mais. Não, nem é 20 ou mais, é de 20 para cima, é isto que eu queria dizer. É de 20 para cima. Mas esse também faz tranquilamente. Não recomendo a fazer deitado, senão eu adormeço também, principalmente à noite. Eu ainda não fiz, eu hoje por acaso ainda não fiz. Mentira, fiz de manhã. Já fiz de manhã. Mas vou fazer agora também antes de me deitar. Eu tenho que fazer sempre sentado. Se eu fizer deitado, eu vou dormir de certeza absoluta. Portanto, só aqui dar um golinho de água. Espera aí. Portanto, recomendo a fazerem sentados, numa posição confortável, como é lógico. Vou ficar uns minutos assim. Yeah, e recomendo mesmo fazer meditação, porque pá, é super simples de fazer. No sentido em que, epá, sentados, olhos fechados facilita, e tentar fazer o exercício, percebem? Não tem assim um grande esforço físico. Epá, e podem fazer o tempo que vocês quiserem. Tipo, eu disse-vos o meu tempo, mas pode ser 5 minutos, pode ser 10, pode ser 15, pode ser o tempo que vos apetecer. Um, e eu recomendo porquê? Também porque, lá está, porque me tem ajudado bastante a manter-me numa disposição boa e focada mais nos meus objetivos, naquilo que eu quero fazer, porque acho que hoje em dia também, não só para mim, mas para toda a gente é muito fácil de distrairmos com qualquer coisa que nos faça desviar do nosso caminho, por assim dizer. Pá, nem que seja coisas que não estamos assim muito à espera, sabe? Tipo notícias da televisão que nos podem um pouco mandar abaixo, estão a ver? Ou até mesmo
seja no telemóvel, seja no computador, ou pá, por aí fora. E acho que é muito estímulo, estão a ver? Essas coisas todas. Televisão, PCs, telemóveis, sabe, colunas, não sei se faz tanto efeito honestamente, mas vou dizer tipo colunas, tipo para ouvir música ou assim. Mas quer dizer, faz e não faz, dependendo. Por exemplo, a mim fez, porque eu já não tenho fones, tipo aqueles de telemóvel, eu já não uso esses fones. Porque a mim já me estava a fazer confusão, tipo a andar na rua e está sempre com os fones. Sempre que eu ia para a rua levava sempre os fones, estou a ver? E eu um dia decidi, não decidi, os meus fones avariaram. Eu é que aproveitei, peço desculpa, eu é que aproveitei e pensei, olha, vou experimentar. Porque, pá, eu durante anos, anos e anos, eu sempre tive esse registro, tipo, de ir à rua e levar os fones. Pronto, para ter aquela música a acompanhar, né? Como de certeza que muitos de vocês também fazem. Hum, eu pensei, deixa eu ver como é que eu me vou sentir, sem a música. Estou a ver, para me afastar e e lá está, para estar mais focado mesmo naquilo que eu estou a fazer, estar mais focado no presente. E, e fez diferença. Por acaso fez diferença. Não foi tipo, pá, não vou dizer que foi uma diferença enorme, mas porque não foi, mas fez diferença, principalmente ao início. Obviamente foi super estranho, hum, mas que depois comecei a habituar mais. Isso também é normal, também estava com esse pensamento de, pronto, agora é um bocado estranho, mas eventualmente vou-me habituar. E habituei-me. E habituei-me. E isto, porque é que eu estou a falar disto? Porque lá está, porque depois na rua eu já não tenho aquela distração de estar com a música na cabeça e estou mais focado naquilo que eu estou fazendo naquele momento. E a meditação ajuda exatamente nisso. A meditação normal, por assim dizer, lá está, há vários tipos, mas aquilo que eu recomendo é o estar no presente, e no fundo a meditação é isso, mesmo em qualquer tipo, vai dar, vai caminhar um pouco por aí, é estarmos focados naquilo que nós estamos a fazer, no presente. E com todos estes estímulos tal como disse há bocado, televisão, PC e por aí fora, é difícil porque é tudo distração, não é? É tudo distração. E ficamos a pensar noutras coisas, ficamos super focados noutras coisas, sem ser nós mesmos e sem ser o presente. E, e não estou a dizer que é aí que gera, mas também pode gerar, lá está, aqueles sentimentos de ansiedade ou nervosismo, hum, e por aí fora, com o futuro, hum, ou então até mesmo no passado. E a meditação ajuda nesses minutos, ou o tempo que vocês quiserem, a focarem-se no presente, a não terem tanta ansiedade, que eu, isso de certeza que não, isso de certeza que ajuda, isso eu posso vos garantir, vos vai ajudar na ansiedade e que também não vos vai deixar a pensar tanto no passado, é estar focado mesmo naquele momento que vocês estão ali a respirar e pá, nem que seja 5 minutos, só completo, tipo, silêncio. Vocês estão ali sentados e vocês ouvem isto, percebem? Pá, no máximo, pode ir, pronto, obviamente há sempre barulho de fundo, nem que seja tipo pássaros na rua ou algo assim do género. Mas isso é normal. Isso até pode ajudar, por acaso. Ahm, mas eu recomendo imenso a fazer meditação. Vou fazendo um pouco todos os dias. Pá, 5 minutos. É literalmente 5 minutos do vosso tempo, do dia a dia, ahm, em que vocês vão perder a meditar. Isso é um bocado estranho. Pá, eu consigo perceber que possa ser um bocado estranho, para algumas pessoas, tipo, estar sentado a não fazer nada, mas experimentem um pouco fazer isso uma vez ou duas, ahm, e para vocês verem como é que vocês se sentem. E epá, não quero dar 100% de garantia,
mas eu duvido muito que não seja uma boa experiência para qualquer pessoa, honestamente. Eu acho que é mesmo fundamental, até para crianças, por exemplo, fazer isso. Perdão, o que me leva a pensar noutro tópico, no que toca, digamos, a focarmos no presente, mas este tópico até tem um pouco a ver mais com focarmos no futuro, mas em situações diferentes, que é um livro que eu li há algum tempo, que eu já falei aqui no podcast, se eu não me engano. O livro é O Homem em Busca de um Sentido, pelo Viktor Frankl. E este livro, tenho aqui escrito, foi considerado um dos 10 livros mais influentes de sempre. O faz sentido. Eu por acaso, eu li a parte de trás agora do livro. Ainda não tinha lido antes, já li o livro, mas eu nunca tinha lido a parte de trás. Que foi logo mesmo a confiança em comprar o livro. Tinha sido recomendado pelo o Jordan Peterson. Também já falei aqui que é um, que é um homem, é um psicólogo que eu admiro. Um, Ele recomendou vários livros, um deles era este, que, explicando, é, conta a experiência de um psiquiatra, se não me engano, de um psicoterapeuta, exatamente, de um psicoterapeuta, que é o Viktor Frankl, é o próprio, no campo de concentração de Auschwitz. Auschwitz, não sei se é esse exatamente, já não me lembro se é esse exatamente, mas eu tenho quase certeza que é esse, que é o de Auschwitz. Exatamente, depois está aqui a dizer na capa, o psicoterapeuta que sobreviveu a Auschwitz explica como ultrapassar o sofrimento. E é aí que eu vou chegar, que ele desenvolveu uma teoria em como toda a gente pode ultrapassar o sofrimento, pronto, da vida, né, em geral. E ele usa o exemplo dele próprio, também de outras pessoas, mas principalmente dele próprio, no campo de concentração de Auschwitz. Porque, quer dizer, se vamos falar em sofrimento de vida, um campo de concentração em Auschwitz provavelmente está lá no topo, né? Digo eu. E é um livro super forte. Não é super forte no sentido de, pá, não está super detalhado, vão perceber. É literalmente mesmo a perspectiva dele como psicoterapeuta, hum, no dia a dia dos campos de concentração. Obviamente fala em temas muito fortes, tipo suicídio, de pessoas a suicidarem-se lá porque tinham umas cercas. As grades, na verdade, as grades eram. Como é que se diz? As grades não eram eletrocutadas. É assim que se diz, não? Ahm, sim, vou dizer que é eletrocutada, já não lembro da palavra, mas acho que é isso. As grades eram eletrocutadas e muitas pessoas iam contra as grades para se suicidarem. E isso é, pá, é um dos exemplos. E, e ele fala da teoria em como ultrapassar o sofrimento da vida, que é, como é que eu hei de resumir isto ou de simplificar isto? É ter algo com que perseguir, no sentido de terem um objetivo, um propósito. Eu acho que também já falei disto há alguns episódios atrás, na parte do propósito e o quão é importante. E o Viktor Frankl diz que é capaz de ser a coisa mais importante para ultrapassar o sofrimento por causa daquilo que ele viveu e que ele próprio usou. Tanto que até fala aqui na parte de trás do livro em que ele entregava-se à memória da sua mulher, que estava grávida e que, tal como ele, estava condenada a Auschwitz. E que ele se imaginava a conversar com ela e que enfocava a sua imagem e que era assim que ele se mantinha vivo. Era assim que eles tinham, que eles não, que ele tinha vontade de viver. Era assim que ele ganhava forças para viver. E
eventualmente, quando foi libertado, descobriu que a mulher morreu, tal como os pais e o irmão. E isto eu estou a ler aqui da parte de trás do livro. No entanto, ele alimentara-se de outro sonho quando estava preso, e este sim viria a realizar-se, projetava-se no futuro, via-se a falar perante um público imaginário, os leitores, né? Portanto, um dos objetivos era escrever este livro e explicar o seu método para enfrentar o maior dos horrores e sobreviver. E o método dele era. Ele tem. Bem, ele tem isto descrito, tintim, digamos, tintim por tintim, como nós dizemos, tudo muito técnico, em tipo 20 fases ou 20 passos, uma cena assim parecida. Está muito tecnicamente explicado, que eu não vou conseguir explicar. Talvez já li este livro há algum tempo, não me lembro de tudo. Lembro-me das coisas mais importantes, que é arranjar o tal propósito. Neste caso, para ele, foi a mulher que estava grávida do filho dele, e o livro. Eu literalmente li quando estava preso em Auschwitz, teve a ideia de escrever sobre esta experiência, hum, e era isso que lhe dava forças para viver. Portanto, a teoria dele é as pessoas terem que encontrar algo por que viver e terem que encontrar algum propósito para conseguirem ultrapassar e sobreviver ao sofrimento que a vida causa, né? Porque isso, pronto, ataca toda a gente, ricos, pobres, feios e giros. Hum, Toda a gente, eventualmente, por muito que tente ou por muito que deixe de tentar, eventualmente a pessoa sofre. É a vida. A vida é assim. Aliás, há quem diga, acho que é o budismo que diz que a vida é. Literalmente a frase é: a vida é sofrimento. Acho que é qualquer coisa assim do género. Ah, pá, é algo que vem à nascença, não é? E o Viktor Frankl tem este método que eu usei. Não que eu acho que tenha sofrido assim tanto quanto isso, ao ponto de estar à busca de propósito, digamos, para viver, porque não foi o caso, felizmente. Ahm, mas foi algo que eu quis, foi algo que sempre me preocupou e que eu acho que eu não tive durante algum tempo, que foi esse propósito. Ou de certa forma tive, mas não era um propósito individual, digamos assim. Tive outros propósitos. Ahm, mas um propósito individual, um objetivo individual, foi algo que, digamos, sempre me preocupou, e foi algo que eu sempre procurei, até pá, há relativamente pouco tempo. Tipo, que não vai chegar a um ano ainda, se calhar, é. Ahm, Pronto, é que basicamente não sabia muito bem o que fazer com a minha vida. E, e ao ler este livro fez-me tão sentido, porque muitas das vezes eu tive, perdão, pá, tive ansiedade, entrava um pouco em stress, por não saber aquilo que eu queria fazer, e gostava-me um pouco, e até tirou-me algumas noites de sono, estão a ver? E, pá, este livro ajudou-me a perceber isso e a perceber o que é que me estava a dar esta ansiedade, né? Digamos assim, e ajudou-me a perceber isso e a entender-me a mim mesmo melhor, e, e encontrar, no fundo, o meu propósito, o que é que eu posso perseguir, que me dê vontade de sair da cama e perseguir. Estão a ver? Basicamente é isso. É um livro excelente. É super fácil de ler. Eu sei que, pronto, ele fala de psicoterapia e lá está, as tais fases que eu falei, é tudo um bocado, pelo menos para mim, é um bocado demasiado técnico, mas é mais para o final do livro. E pá, a partir da parte mais, ou melhor, fora a parte mais técnica, o livro é super fácil de ler, não está de todo confuso, nem nada. Pá, é mesmo muito bom. Não tem uma linguagem complicada de todo.
É um livro excelente que recomendo a toda a gente. Aliás, pronto, se é dos livros, se é de um dos 10 livros mais influentes de sempre, né? Isto não sou eu que digo, pronto, é o que está aqui, é o que está aqui atrás. Livro ímpar na história da literatura e da psicologia, a obra que agora finalmente foi traduzida para português foi considerado um dos 10 livros mais influentes de sempre. Aqui diz finalmente, mas eu não sei quando é que isto foi traduzido, honestamente. E pronto, olha, aqui está aqui resumido o método dele. Só a procura de um sentido nos pode libertar do sofrimento. E é isto o que o fez viver todo aquele horror e toda aquela tortura, ele e muitos outros, foi encontrar um propósito. O dele era a mulher e o livro, um dos outros, pá, se eu não me engano, também era a família que não sabia onde é que eles estavam, mas que eles imaginavam na cabeça dele que eles precisavam deles, então ele precisava de sobreviver para ir ter com eles para saber se eles estavam bem, e até uma situação que, pá, é horrível. Eu não me lembro se foi exatamente assim, lá está, eu li este livro há algum tempo, mas eu lembro-me, e eu acho que foi neste livro, foi numa situação em que um, um dos prisioneiros eh, tinha esse objetivo que eu acabei de falar, de ir ter, acho que era com a mulher ou com o irmão, algo assim parecido, e que descobre que essa pessoa foi morta, estava morta, e essa pessoa depois acaba por. E é o que o Viktor Frankl se apercebe que antes dele saber que essa pessoa tinha morta, via essa pessoa mais viva, mais com vontade de fazer coisas, lá está, com vontade de viver. E depois de saber isso, depois dele perder aquele propósito, a pessoa foi completamente abaixo. Ahm, Começou muito rapidamente a ficar, até ficar doente, estou a perceber? Literalmente até ficar doente e, e frágil e fraco e, e a ficar completamente destruído, porque lá está, nos olhos do Viktor Frankl, ele perdeu o seu propósito, então ele não conseguiu aguentar mais aquele horror todo, com consideração de Auschwitz. E, e é isto, maltinha. É só isto que eu queria falar com vocês neste 10º podcast, que digamos é um pouco especial, sim. Que eu queria só falar mesmo disto, que eu acho super, super importante para todos nós, para velhos, para novos, que encontrei o vosso sentido, encontrei o vosso propósito e vocês vão, com certeza, de acordo com o Viktor Frankl, e eu também acredito nisso, hum, ultrapassar o vosso sofrimento. E é isto. Hum, eu queria acabar este podcast a dizer uma frase do livro, que eu tenho quase certeza que isto é do livro, atenção, mas também não quero confirmar, do próprio Viktor Frankl, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Uma frase excelente, muito, muito, muito boa. E espero que vocês tenham gostado. É curto, este é o mais curto de todos, se não me engano. Este é o mais curto de todos, o podcast. Mas é um especial, queria fazer este mais específico para este tópico. E espero que se sintam mais esperançosos com isso. Eu, sem dúvida, sinto-me que sim. Ahm, e vejo-vos na próxima semana. Tenham uma ótima semana e espero que seja melhor que a semana passada. Um beijinho e um abraço.